Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Bem, irmãos, boa noite. Meu nome é Antônio. Estou fazendo parte aqui do nosso grupo Santa Teresinha, Instituto Santa Teresinha. Estou casado, tenho 2 filhos, técnico de radiologia e católico apostólico romano. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é sobre a liturgia do rito antigo, chamada Missa Tridentina. Até um pouco um termo não muito correto de ser usado, mas mais comumente usado, carinhosamente chamado de Missa Tridentina, ou Missa do Rito Antigo, Missa de Sempre, Missa dos Apóstolos. É uma missa que ela tem as suas particularidades, a sua especialidade. Nós somos muito felizes de fazer parte de uma igreja que ela é muito rica. Rica no sentido de carismas, no sentido de espiritualidade, na sua liturgia em si. Nós temos o rito latino, o rito anglicano, o rito oriental, mas todos partem de uma única igreja, de um único coração. A Missa Tridentina, ela recebeu esse nome porque é gentílico de Trento. Não é tão correto falar Tridentina porque ela é bem antes, ela é bem antiga de Trento. Só que foi em Trento, a partir de São Pio V, que ela foi compilada e unificada, porque antes ela tinha fragmentos de um rito aqui, um rito lá, então ele achou por melhor juntar tudo, fazer uma coisa única, para que todos pudessem seguir ali a partir daquele missal. Então essa missa está contida no missal romano, as edições típicas, de 1570 até 1962, quando ele recebeu sua última revisão pelo então Papa João XXIII. Foi quando ele revisou e a partir desse momento foi esse missal que foi usado até então. O Papa Bento XVI, em 2007, na Summorum Pontificum, ele parou de usar esse nome, missa no rito extraordinário, porque ela já não era mais considerada um rito que era feito vez ou outra, e colocou missa no rito antigo, que é a forma correta de ser chamada. Porque ela não é extraordinária porque não é um rito que é usado uma vez ou outra. Até hoje ele é usado todos os dias. Em determinados locais, determinadas congregações, é usado esse rito até hoje. Então, lá em 590, ela recebeu a sua primeira reforma pelo Papa Gregório I. Então ele introduziu no rito da missa o Kyrie no início da liturgia, ele introduziu o Hanc Igitur, o Judica-me Deus, são as orações que fazem parte do ordinário da missa. Diferente da missa do rito novo, que é chamada também de Novus Ordo, essa missa é celebrada versus Oriente, ou versus Deus, que é o quê? O padre de frente para o altar. Não quer dizer que o padre está de costa para o povo, mas sim porque o padre ele é o nosso guia, ele nos leva a Deus. Então, um guia ele não pode guiar o povo de costa. Ele não pode andar para trás, ele tem que andar para frente. E nós o seguimos. Então, por isso, do altar fixo na parede. O altar é fixo porque a missa, erroneamente, como a gente tem aprendido de uns tempos para cá, a Santa Missa ela não é um simples banquete. A gente ouve falar muito isso, a missa é um banquete, é um banquete do Cordeiro. Não é só isso. A missa ela é a renovação do santo sacrifício de Nosso Senhor. Só que hoje de forma incruenta, ou seja, sem violência. Nosso Senhor não recebe mais aquelas chibatadas, cusparadas que ele recebeu em sua Via Cruz. Mas ainda assim ele passa tudo isso por nós na Santa Missa. Então é o louvor mais perfeito dado a Deus. Quem celebra a missa é o padre, não somos nós. Nós estamos ali para participar, como ouvintes, como espectadores, e unindo nossas orações à oração do padre. Diferente da missa nova, o padre ele celebra somente com o acólito ou com os subdiáconos, subdiáconos ou o bispo que vai ser o celebrante principal. Já na missa nova tem os coroinhas, tem o ministro da Eucaristia, pode celebrar com outros padres juntos. Isso foi abolido no ano de
no século XIII. No século XIII foi abolido a concelebração e foi unificado que somente o padre celebra. O acólito faz as vezes do povo, somos nós. Então, na missa antiga, não é necessário que, se o povo não souber responder, não tem problema, porque o acólito já está fazendo essas vezes por nós. E é muito comum a gente entrar numa igreja antiga, não sei se vocês já repararam, e nós vermos vários altares em volta da igreja, né? Um altar no final, um altar no meio, um altar na frente. Por quê? Porque antigamente, se podia, como o padre era o único que celebrava, podiam-se ter vários padres celebrando ao mesmo tempo nesses altares. Porque ele falava, como ele falava baixinho, né? Ele celebrava ali só para ele, foi daí que começou a se criar as missas particulares, né? Ou seja, cada padre celebrando ali a sua Santa Missa, e o padre no altar principal celebrava ali junto com o povo. Então, com o tempo foram havendo as revisões, foram havendo, né, as ratificações da Santa Liturgia, e chegou até a liturgia de hoje, né, o ordinário atual, compilado no missal de 62. É importante ressaltar que esse é até um tema que a gente tem que tomar um tanto assim de cuidado para poder conversar, de estudar, porque senão a gente acaba entrando numa linha que beira o cisma. Porque já lá quando houve a reforma do Concílio Vaticano II, os padres, né, alguns padres e bispos não aceitaram essa reforma porque o Novus Ordo, em certos aspectos, eles falaram que era parecido com o culto protestante, né, com o culto luterano, com alguns toques de maçonaria, né, e começou-se a haver esse debate, essa crítica, né, a gente sabe que não é bem assim realmente. O luterano, se você for no culto luterano, você vê que é muito parecido com a nossa missa, em todos os aspectos. Eles também têm cor litúrgica, o padre também usa estola, tudo parecido com a gente. Mas não quer dizer que a missa foi feita aos moldes desse culto luterano, né? Ela foi apenas um pouco enxugada, um pouco simplificada. Para quê? Para você ter a ideia de que o povo estava também participando. Mas aí também entra um pouco se não tomar cuidado, vai entrar um pouco de quê? Do povo achar que está co-celebrando com o padre, né? E não existe essa co-celebração com o padre, né? É o padre que está ali celebrando a missa e nós estamos assistindo. Estamos ali junto dele em oração. Então, o altar também tirado do fundo e trazido para frente, também acabou dando um pouco essa ideia, né, de celebração. Apesar da missa de Paulo VI também poder ser celebrada versus Deus, mas dificilmente a gente vai encontrar, né, celebrada versus Deus, mas a gente tem que observar bem isso, para a gente não cometer esse pecado aí de ir contra a Santa Igreja, né? Alguns bispos, como Dom Marcel, na época não aceitou, ele é o principal, ele é o mais comentado, mais lembrado da época, né? Dom Marcel Lefebvre não aceitou certos aspectos do concílio, né? Foi até o Papa Paulo VI na época para conversar com ele, botar os pontos dele, mas de todos, eu creio que Dom Marcel ele foi até um pouco mal compreendido. Eu acho que Dom Marcel, na época, ele quis agir em defesa da igreja, em defesa da Santa Liturgia, porque eu acho que ele já estava vendo lá atrás muitas aberrações, muita coisa que acontece hoje em dia, né? Muitos pecados contra a liturgia que acontecem hoje em dia, eu acho que ele já via naquela época. Como lá atrás a gente pegar São Francisco, quando ele ouviu Francisco vai e renova a minha igreja, né? Ele pensou que era para consertar aquela igrejinha, mas não, né? Santa Teresa também, quando reformou o Carmelo, eu acho que houve também um pouco de incompreensão pro lado de Dom Marcel. Eu acho até que ele foi um grande defensor da fé. Tanto é que a excomunhão dele foi retirada, né? Dizem que não, dizem que sim, mas realmente a excomunhão dele foi retirada, né? Na época ele fundou a Fraternidade Sacerdotal, que infelizmente hoje em dia ainda não tem a completa comunhão com a Igreja de Roma, mas está havendo já essa conversação já desde São João Paulo II, para que eles possam voltar a comunhão com a Santa Igreja, né, voltar a comunhão com Roma.
temos a Fraternidade de São Pedro, que é em completa comunhão com a igreja, mas também trabalha nos moldes do início do Rito Antigo, né, e tantos outros que ainda preservam esse tesouro da igreja, que é a Santa Missa dos Apóstolos, né, celebrada desde a época dos Apóstolos. Então, se a gente for falar em matéria de datas, em matéria de liturgia, fica um pouco difícil eu falar agora porque é um tema muito grande. Então, precisaria mais de uma aula, precisaria muitas horas para nós comentarmos. Mas os pontos principais que a gente pode pegar aí, em matéria de liturgia, são gestos, sinais, né, que eram usados antigamente e que deixaram um pouco de ser usados hoje em dia. Como, por exemplo, a própria oração eucarística em si, que nós temos hoje em dia. Né? A oração eucarística ela foi permitida no Brasil, na CNBB, haver uma resposta, originalmente ela não tem. Então, se a gente pegar uma missa, por exemplo, de Natal, no Vaticano, você vê que não tem resposta. O Papa ele celebra, vai falando direto, né, até chegar no Pai Nosso. No Brasil nós já temos resposta. Algumas traduções de oração no Brasil não batem 100% com a tradução original, né? Recebeu uma certa enculturação, né, para nós no Brasil. Como, por exemplo, o Senhor esteja convosco, nós respondemos, ele está no meio de nós. Mas, na verdade, ir com o seu Espírito. Né? O Senhor esteja convosco, nós respondemos, ir com o seu Espírito, é com o Espírito tuo. Então, foi permitida algumas enculturações. O uso do vernáculo, né, que é na língua de cada região, foi autorizado, embora o latim nunca tenha sido abolido. Pelo contrário, um pouco mais à frente eu vou explicar aqui na Sacro Santo Concílio, diz que não foi abolido o latim, pelo contrário, deve ser usado. Então, todas essas reformas litúrgicas que aconteceram com o tempo foram para tentar melhorar, para tentar nos aproximar mais da liturgia. Só que, infelizmente, a gente sabe que todo lugar sempre acha mais interpretações, há aqueles que querem fazer o que dá na cabeça a sua vontade, então desanda um bocado aí a vontade do Senhor. Mas nós, como servos de Deus, temos que fazer o melhor, né? Para estudar, a gente tem que estudar para conhecer, para não fazer besteira. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, pegando a história em si, né, a fim de eliminar com os abusos e todos os erros litúrgicos, o concílio ele fez essa reforma nos livros litúrgicos. Então, o Papa Pio IV, né, ele quis já fazer uma espécie de documento, uma espécie de norma, só que infelizmente ele não teve tempo, ele morreu antes. Então, coube a São Pio V fazer essa bula, que é a bula chamada Quo Primum Tempore. Essa bula é até um pouco difícil de encontrar, ela não está mais no site do Vaticano. É um documento bem pequenininho, bem tranquilo de ler, e lá ele explica toda essa reforma litúrgica, né, e tudo que deve ser feito e o que não deve ser feito. Né? Como, por exemplo, nessa bula ele diz que essa missa que ele compilou, ela jamais deve ser mudada nem modificada. Somente aqueles ritos de 200 anos para trás poderiam continuar a serem usados, né, devido à sua antiguidade e sua tradição, e dali para frente é somente a missa que ele compilou no missal, né, novo missal que ele fez. E para quê? O que ele quis dizer com isso? Não é que a missa nova seja errada. O Papa errou, Paulo VI errou e não tem que ser isso. Não. A missa de São Pio V é essa, né, chamada de tridentina. Nada ali pode ser mudado nem revogado. Então, ninguém tem o direito de chegar e falar: a missa de São Pio V, a partir de hoje está abolida, não pode ser mais rezada. Não. Pode ser abrogada de modo algum. Contudo, um outro Papa que chegar pode sim fazer uma reforma litúrgica, pode se criar ali um novo rito, mas esse já feito não pode ser alterado, não pode ser mudado. Foi o que aconteceu no Vaticano II. Né? Houve a reforma litúrgica, né, para melhorias ali pastorais.
Paulo VI fez essa mudança e é a Lex Orandi que nós usamos hoje, juntamente com a de São Pio V. E é uma coisa muito interessante de se ver, porque você vê que, como eu disse, lá nessa reforma, os que não aceitaram, e até hoje nós temos aqui perto de nós, por exemplo, a Resistência, né, em Perotiba, que eles são completamente contra. Eles falam que nós somos comungados, que na igreja não tem mais papa. Eles não aceitam nenhum papa de São Pio V para frente. Eles acham que a sede de Pedro está vaga até hoje. Né? E como também do nosso lado, também existe radicais, a gente sabe disso. Né? Eu, por exemplo, quando eu estava no seminário, lá em Friburgo tem um grupo da Fraternidade São Pio X, o grupo da Fraternidade. E a gente não podia passar nem na porta. Falavam que a gente não podia, que eles eram excomungados, que a gente não podia ir lá, que se a gente fosse ia ser expulso do seminário. Sendo que a gente sabe que não é assim. A liturgia deles é válida, apesar de ela ser lícita, se não me engano, né? Ela é lícita, mas como é que se diz? Me fugiu a palavra agora da mente. E a gente pode participar, né? Mas a gente não pode participar dos sacramentos deles. Por exemplo, um casamento, um batismo, ainda não podemos participar, ainda não pode ser feito porque eles não estão em plena comunhão com Roma. Mas você pode confessar, você pode comungar, algumas coisas você ainda pode participar junto deles. Mas os grupos radicais, os mais radicais mesmo, é zero conversa. A gente tentar conversar que eles não aceitam de jeito nenhum, fala mal do Papa Bento, Papa Francisco, Papa São Paulo, eles são rebeldes, então, infelizmente, a gente reza a Deus para que essa realidade mude. Mas, por enquanto, conversa ainda é zero. E em 2009, a Fraternidade, São Pio X, ela criou um documento titulado As 62 Razões para Não Assistir à Missa Nova. Né, teve esse documento e, no entanto, o Papa Bento XVI afirmou que a Fraternidade não está em estado canônico irregular, mas, como eu disse, está em conversa. Né? Eu acho que até houve um passo atrás aí na entrada do Papa Francisco, mas nada definitivo ainda. Acho que consegue entrar numa conversa bacana com eles ainda. Então, para a gente pegar, temos aqui, por exemplo, eu botei no nosso documento aqui a Bula Quo Primo Tempore, que a gente pode ler mais tarde, né? Foi feita por Papa São Pio V em 1570, falando sobre as reformas, sobre as proibições, sobre o que pode e o que não pode. Depois, juntamente com essa bula, ele criou para os filósofos, os teólogos, os padres da época, o juramento contra o mordelismo, que todos eles tinham que proferir, né? Jurando aí a fidelidade à Santa Igreja, fidelidade à liturgia, né? Feita, reformulada nessa bula. Tá aqui, eu botei as duas fórmulas aí, em português e em latim. Nós temos, após todo o ordinário da missa. O que vem a ser o ordinário da missa? Tanto a missa Novus Ordo quanto a missa antiga, ela segue um ordinário. O ordinário é o quê? É a fórmula fixa da igreja, a fórmula fixa da liturgia. Juntamente com o seu próprio e com o seu comum. O que vem a ser o comum? O comum são as partes que não mudam, independente da data ou independente da festa que ela tem no momento. Por exemplo, o comum dos santos, o comum das virgens, né? E temos o próprio que muda. A oração vai ser somente para aquele momento, dependendo da data. Por exemplo, no Natal, uma missa de Nossa Senhora, uma missa de São José, ali é celebrado o próprio. A parte fixa que é só naquele momento. Então, esse primeiro momento aqui, que nós temos a oração ao pé do altar, na missa tridentina, na missa do rito antigo, essa parte aqui é um próprio, ela não muda, que é as orações ao pé do altar, o Salmo 42, o Confítel, que também recebeu uma reformulação. Se a gente pegar esse Confítel antigo, você vê que ele é bem mais comprido
do que o nosso, né, o Confessa Deus Todo-Poderoso. Aqui é um pouquinho maior. Ele já cita Santa Maria, São Miguel Arcanjo, os bem-aventurados São Pedro e São Paulo, né? O credo, temos o credo do ensino constantinopolitano, que foi criado para combater as heresias da época, as heresias maniqueístas e muitas outras que estavam tendo na época. Tudo isso é a parte fixa da missa. O Kyrie, que foi colocado também mais tarde, né? O Kyrie é a única parte da missa que não é em latim, é o Kyrie, o Aleluia e o Amém. São as únicas partes que não são em latim, né? O resto é grego, né? É grego e hebraico. O resto é tudo em latim. O Evangelho, que só tem a leitura, é só a primeira leitura, gradual e Evangelho. E todas essas partes são feitas pelo padre, como eu falei. Tudo é o padre, não tem leitor, não tem oração feita pelos fiéis, é tudo feito pelo padre. A missa, ela é até um pouco, apesar dela ser maior, mas ela é até um pouco mais rápida do que a missa nova. Ela é celebrada com um pouquinho mais de velocidade. No final da missa nós temos o Ite Missa Est, né, também, que é a parte fixa, e o Evangelho final, que é sempre o mesmo, que é o Evangelho segundo São João. Aí depois nós temos as orações do fim da missa, que são as orações leoninas, temos as Três Ave Marias, Salve Rainha, e os cânticos que são feitos após a Santa Missa. Eu botei os cânticos aqui, alguns cânticos, né, que podem ser cantados após a Santa Missa. Por fim, a gente chega na Constituição Sacro Santo Concílio. É muito legal, muito interessante, que todos nós, todo católico deveria ler também, que é o documento do Vaticano II. Eu costumo falar, né, a gente falava naquele seminário, que hoje em dia parece que a gente já vive o Vaticano 20, mas o segundo nunca foi vivido. Porque se você pegar e ler a Sagração do Concílio, você vê que muita coisa não é empregada, muita coisa não é feita conforme está aqui. Há muitas aberrações litúrgicas, há muitas heresias feitas dentro da Santa Missa que não cabe, você não entende o porquê, né? Como, por exemplo, aqui diz, o latim não foi abolido. Pode-se rezar a missa no vernáculo, dependendo do lugar que você vive, é autorizado, é aberto para isso, as leituras, porém partes fixas, aconselha-se que sejam em latim. Os cânticos gregorianos, o canto gregoriano não foi abolido. É o canto oficial da igreja, então esse é o canto que deve ser cantado na Santa Missa. Orações, por exemplo, Glória, Cordeiro, Santo, se forem cantados, devem ser cantados com sua letra na íntegra. Não pode ser cantos criados, né? Por exemplo, aquele Santo, 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 dizem que vai ser um forrozinho? Não pode. É o Santo, 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 Senhor, Deus do Universo. O Glória, Glória a Deus Pai, Glória a Deus Filho, Espírito Criador, não existe, gente. É a oração. Se está ali no missal, se está ali na rúbrica, é aquilo ali que deve ser feito. O missal ele não foi feito só para ficar bonitinho em cima da mesa ali para o padre olhar como quer. Não, as rúbricas foram feitas para serem seguidas. Você não chega num tribunal, por exemplo, e fala para o juiz seguir o que está na cabeça dele. O juiz ele tem que seguir o que está na lei. Nós também temos uma lei da igreja. E nós, como leigos e sacerdotes, devem seguir aquilo que está ali. Então, se essa bula foi feita, ela foi feita para ser seguida. Não é porque o Papa estava lá à toa, queria escrever isso daqui. Né? Então, é até a santa obediência que manda. Né? Esse é o atual, o Vaticano II. E aí a gente fala, tá, mas liturgia, o que é liturgia? A liturgia, ela vem do latim leiturgia, que significa serviço do povo, ou serviço popular, ou simplesmente serviço. Né? É o serviço que a gente faz dentro da igreja. Todo mundo deveria estudar liturgia. É muito importante a gente conhecer a liturgia, porque às vezes nós vemos nas pastorais tanta gente que tá ali, mas não sabe o que está fazendo, sabe? Você vê que não sabe
e faz certos tipos de coisa. Tem missa que você chega na igreja parece que é uma missa parece que você sente uma floresta, parece que o Tarzan que vai celebrar a Santa Missa, de tanto mato que você vê no altar. Né? Aqui, na Sacrossanta do Concílio, diz: em cima do altar, somente velas e cruz. E os objetos litúrgicos, né? Patena, âmbula, as alfaias. Você pode botar um vasinho no pé do presbitério? Pode. Fica bonitinho. Em cima do altar, em cima da mesa, não pode nada. Não pode plantinha, não pode imagenzinha, não pode nada. Tanto é que o círio pascal fica na lateral. Na lateral do altar. Aí também o missal. O missal também pode ir em cima do altar. Fora isso, é abuso litúrgico. Né? O padre tem que... Não é... No presbitério? Não. Pia batismal... De acordo com o rito antigo, a pia batismal tem que ficar lá no começo da igreja. Lá na porta de entrada. Por quê? O que o rito do batismo ele diz ali para nós? Nós ali estamos como catecúmenos. Então a gente ainda não é filho de Deus, nós somos criaturas. Então quando você chega na porta e o padre pergunta: quem tu queres receber da Santa Igreja? O batismo. Então ele batiza lá na porta, para quando a gente entrar, nós já entramos como filho de Deus. Né? Então a pia batismal lá na frente perde um pouco da ideia, né, do sentido ali do rito do batismo. Mas aí em cima do presbitério também é errado. Essa missa, ela pode ter no vernáculo, a missa tridentina, seria lícito, ou não? Essa missa é somente para ser no latim? Pode, ela pode ser dada no vernáculo, mas a tradição pede que se reze no latim. Por que a gente pisa? Por que às vezes a gente bate tanto essa tecla latim? Né? Os outros falam assim: o latim é uma língua morta. O que quer dizer língua morta? Que não é mais falada? Não é que não é mais falada. É uma língua morta porque ela não vai nem para frente nem para trás. Não tem nenhum povo que a utilize. Então, por isso. Não sofre modificações como o português. E o latim, se a gente ficar traduzindo muito ele é o quê? Ele é um decaimento no sentido de algumas palavras. Então, por exemplo, quando nós rezamos a Ave Maria, é um exemplo muito comum que a gente pode botar aqui. Ave Maria, gratia plena. Ou seja, ela é plena de graça. Essa graça é o próprio Jesus Cristo. Né? Às vezes a gente ouve muitas pessoas rezar a Ave Maria cheia de graças. Não é graças, é graça. Porque é o próprio Cristo. Graças ao que cai do céu, cai a chuva. Cristo é graça. Então, quando a gente passou do português, ficou Ave Maria cheia de graça. Né? Se você pega um copo e enche até a borda, ele está cheio. Se você deixa ele transbordar até cair, ele está pleno, ele está transbordante. E é essa a ideia que passa do graça plena. É transbordante, cheia de graça. Então, quanto mais você vai traduzindo, mais vai caindo. E o português, como qualquer outro idioma, ele sofre certas modificações, dependendo da sua região. Igual, por exemplo, um exemplo que eu tinha agora, não me lembro muito bem, mas é uma patente do Exército, eu não lembro qual é. Não lembro se é uma férias. Eu sei que é uma antiga que, na época, quem tinha essa patente era quem cuidava dos cavalos. Hoje em dia, já é uma patente alta, é oficial dentro do Exército. Mas antigamente era quem cuidava ali do rancho. Entendeu? Então, no latim não tem isso. O latim ele não permite erros. Então, quando a igreja escreve um documento, qualquer que seja, até hoje, primeiro ele é escrito em latim, depois ele é traduzido para outro idioma. Só dentro da igreja? Não. Na ciência, por exemplo. Tudo na ciência, no meio científico, é feito em latim. Os nomes científicos das coisas, os remédios, seja remédio, seja o que for, é em latim. Né? Você pega, por exemplo, a tabela periódica. Aí você fica pensando, tá lá, sódio. Por que sódio é Na? Pô, é sódio? Por que não é SO? Não, porque vem do latim natrium. Potássio é K, de cálium.
mercúrio, Hg, de argento. Então o latim ele não abre essa brecha para ter erro. É aquilo ali, ponto. E quando se trata de louvor ao Nosso Senhor, não pode ter erro, né? É por isso que é usado o latim, para que não haja brecha para heresias, para problemas posteriores, é usado o latim. Para Deus a gente tem que dar o melhor, o nosso melhor, né? Inclusive uma grande luta também que a gente vê, principalmente por parte dos modernistas, né, na missa, não digo nem da missa nova, mas os tempos de hoje, os tempos antigos, os outros falam, mas a missa tridentina tinha muito acessório. Não, a missa não tinha acessório. A missa ela tinha o que tem que ter ali dentro. Se você pegar, por exemplo, a Toca de Assis, né, o padre Roberto Lettieri, eles são um grupo mendicante, uma ordem mendicante, né? Eles vivem ali de caridade, vivem ali junto dos marginalizados. Mas na hora da Santa Missa, é uma coisa espetacular, uma coisa esplendorosa de se ver. Os paramentos que o padre Roberto usa são dos melhores. Por quê? Porque ele diz o quê? Para Deus eu tenho que dar o meu melhor, né? Então tudo que está dentro da liturgia, tudo que está dentro da missa, tudo que está dentro da igreja, nada ali é invenção do homem, nada ali é para se tornar bonitinho, né? Igual, por exemplo, antigamente o padre, os paramentos do padre: barrete, casula, estola, manípulo, alva, sobre peliz, a alva ou sobre peliz, e por debaixo a batina, né? Aí se você vai pegar cada coisa ali para explicar, você vai ver a alva, que é a pureza que o padre tem que ter para poder celebrar a Santa Missa. A estola é como se representa a ovelha que ele coloca nos ombros para poder levar de volta, né, para o bando. O manípulo representa as lágrimas que o padre chora pelo povo, pelo pecado do povo, que ele usa para enxugar suas lágrimas. A casula representa o leve fardo que Deus coloca sobre os ombros do sacerdote. O barrete, aquele chapeuzinho engraçadinho, pretinho, que faz com aquele pompom, representa o poder, né, a autoridade que o padre tem de ensinar. A mesma coisa é o bispo, tem aquele chapéu pontudo, a mitra, com aqueles rabinhos para trás. Aqueles rabinhos se chamam fânulas, que é o quê? São as rédeas do Espírito Santo, né? A mitra também representa o poder, tem aquelas duas pontas, é como se fossem chifres, né? Porque o chifre não é coisa ruim, o chifre não é coisa do demônio, o chifre representa poder, né? Representa autoridade, também é chamado de corno. Então, aqueles 2 cornos, né, que tem na mitra, a representação do poder do bispo, né, que é o príncipe da igreja. Tanto é que antigamente os monsenhores também tinham uma mitra que era desse tamanho, era pequenininha, né? Tinha os monsenhores mitrados, hoje em dia não tem mais. Então tudo que está ali na Santa Missa tem significado, tem porquê. Também nos objetos litúrgicos, né? A patena, que o padre usa, aquela bandejinha redonda que a comunhão fica em cima, representa a pedra que são os que José de Arimateia colocou sobre o túmulo de Jesus. O cálice que bota o sangue, né? Do latim calix, que significa quente. O Círio Pascal, ele representa a passagem, é a luz nova, né? A luz do Espírito Santo que vem para nos dar a esperança da ressurreição de Cristo, né? O altar, na celebração de Santa Missa, são 6 velas, quando é com o padre, e quando tem o bispo, coloca mais uma vela, a 7ª vela, porque devido a plenitude do sacerdócio, que é o bispo, então os 7 gramas da perfeição, os 7 do Espírito Santo, é colocado ali no altar. Então, é uma beleza sem par que a nossa Santa Igreja tem, e às vezes passa despercebido, ou porque a pessoa não se interessa, ou porque deve achar que é difícil, não sei, mas que quanto mais você estuda, quanto mais você entra ali, você se apaixona. Você vê que você não está numa igreja que é criada pelo homem. Você não está numa bagunça. Você está numa união. Todo lugar que você for, toda missa que você participar, em determinado dia, é a mesma em todas as igrejas. Em todo lugar do mundo. Por isso que a igreja é una. Né? Una, santa, católica e apostólica. Não é... o padre não celebra o que está na cabeça dele, não fala o que está na cabeça dele.
Porque o Espírito Santo não é espírito de bagunça, ele é espírito de união. Então só quem tem essa autorização de interpretar a palavra é a Santa Igreja Católica, porque é a que recebe a inspiração de Deus. Né? O Lutero falou, você simplesmente pela sua fé você se salva e você pode interpretar o que você quer da palavra. Não tem como, porque quem dá a confusão é o inimigo. E na própria palavra diz, a fé sem obras é morta. Então como é que você vai ir contra a palavra de Deus? Como é que você vai ir contra aquilo que o Espírito Santo te incube? Não tem como. Então basta estudar um pouquinho que você realmente vê, não, cara. É aqui o caminho, é aqui que eu me encontro. Né? A igreja ela é cheia, repleta de dons, é repleta de carismas. Basta você estudar um pouquinho e você vai se encontrar no seu carisma. Nós aqui nos encontramos no nosso carisma. Eu me encontrei mais pro lado tradicional, né? Mais para a tradição. Ninguém nunca me ensinou. Foi uma coisa inerente em mim mesmo. Comecei a estudar, comecei a entender. Não fiquei ali na minha mesmice, só no meu cantinho ali, porque aqui é mais cômodo, a igreja do lado da minha casa. Tá beleza, eu vou aqui mesmo, tá bom? Não. Todo domingo eu pego o carro, ou vou a Petrópolis, ou vou lá pro centro do Rio. Longe pra caramba. Mas a gente vai, porque é ali que a gente se encontra. Como o Papa Bento XVI falou, o espírito ele tem que estar onde ele se sente confortável. Né? Então, se você se sente confortável, seja na tradição, seja na RCC, seja onde for, mesmo no Teologia da Libertação, mas seja na RCC, seja na tradição, é ali que você tem que estar. Mas, claro, estudando, tem que conhecer. É muito triste que, às vezes, mesmo que de modo errado, mas é muito triste, às vezes, você ver que tem protestantes que dá banho em certos católicos em relação à palavra, ou alguma coisa em relação à igreja, e o católico não saber debater, cara. Se você pegar todas as religiões protestantes, e você pegar e estudar um pouquinho ali não vou dizer assim todas, mas 99%, se você pegar a história, você vai ver que, foi fundado por um revoltado, cara. Você pega ali Calvino, Lutero, Wesley. Por que fundaram essas igrejas? Porque queriam liberdade, queriam flexibilidade, né? Eu quero fazer o que eu quero, eu quero fazer o que eu acho que é certo. Eu acho que é certo eu arrumar outra mulher casar de novo. A igreja católica é muito retrógrada. De vez em quando eu gosto de ficar com carinho ali, minha igreja pode, vem pra cá. Entendeu? Então, flexibilidade moral que eles queriam. Então, para estudar um pouquinho, para entender, que você vai ver que ali, né, a igreja católica não tem como ser outra. Né? Então aqui na Sacrosanto Santo Concílio a gente vai achar as normas gerais sobre o trabalho, sobre os ministros, sobre as autorizações, né? Tudo está ali no documento do Concílio Vaticano II. E depois veio para nós, no Papa Bento XVI, um outro próprio Summorum Pontífico, que foi realmente ali a organização sobre a celebração da missa do rito antigo, que até então tinha que se ter uma permissão especial do bispo, né, para que pudesse ser celebrado. Aí tinha que ver se o bispo deixaria, às vezes tinha que mandar uma permissão, pedir permissão para a Santa Sé, para a CNBB e tal. Aí o Papa Bento XVI acabou com isso. Então qualquer padre que quisesse celebrar no rito antigo poderia, sem precisar pedir autorização do bispo, desde que houvesse uma quantidade de pessoas que quisessem realmente ter a missa nesse rito. Porque ele falou que nada podia antepor-se à obra de Deus, com as palavras do Papa Bento. Aí houve essa abertura, essa facilitação para que se pudesse haver a celebração da liturgia antiga. Agora, com a tradição de custódia, infelizmente houve de novo um certo fechamento, tendo que de novo haver uma permissão do bispo, se o bispo deixar ou não para poder celebrar o rito antigo. Aí tem que pedir permissão à CNBB e tal, a não ser, né, aqueles grupos que já utilizam desse rito como
via de regra, como por exemplo São Pedro, em Campos, na administração apostólica São João Maria Vianney, eles podem continuar sem problemas, porque já é deles mesmo, mas a partir de hoje, né, nesse momento, não se pode mais ter essa abertura. Em certo ponto a gente até entende por quê. Porque há grupos que acabam se formando e se fechando, né? Acabam se achando melhores do que os outros, melhores do que os outros irmãos, por fazer parte da tradição, porque eu olho latim, que é o meu jeito certo de orar, vocês estão errados, então cria-se essas panelinhas. É isso que o Santo Padre quer evitar, a criação de panelinhas, né? Já aqueles grupos que têm a reta intenção, que realmente se sentem chamados a esse carisma, pode, desde que o bispo permita, né? Se o bispo também tiver um coração santo, uma boa vontade, e ele vai permitir que haja essa abertura de celebração da missa tridentina. Mas, assim, em relação à liturgia, né, também, que é a parte mais interessante, que é mais o nosso foco, nós podemos ver que houve também uma mudança no calendário. Algumas datas não batem com o calendário novo, né? Às vezes está celebrando, por exemplo, a transfiguração do Senhor lá, e aqui está no tempo comum, né? Lá as oitavas, a Páscoa, Semana Santa, Natal, ela tem uma preparação antes, né? Começa já a preparação para o tempo do Natal, por exemplo, vem o Natal e depois vem os tempos depois do Natal, fora, né, as oitavas comuns que nós temos na Missa Nova. A Páscoa também, acho que o tempo pascal é um pouco maior, né? Então há essa diferença de calendário. E em relação à liturgia, também os ritos de batismo, casamento, né, primeira comunhão, é um pouquinho diferente também. Tem algumas palavras, alguns gestos são mais estendidos. Homilia. Homilia é a mesma coisa, em português, né? Dependendo do padre, tanto a primeira leitura quanto o evangelho, ele lê primeiro em latim, né, virado para o altar, lê em latim, depois ele se vira para o povo, lê em português e começa a homilia, né? A missa, quando começa, o missal, se você reparar, o missal ele vai estar do lado direito do altar. Na hora do evangelho, ele vai para o lado esquerdo. Aí, quando o evangelho, vai toda a oração eucarística. No final da oração eucarística, ele volta para o lado direito. Por quê? Ele, do lado direito, ele está ali do lado do judeu, representando o povo judeu, que era o povo de Jesus Cristo. Quando vai ler o evangelho, quando começa o evangelho, como o povo judeu não aceitou Jesus Cristo, ele foi e pregou para os gentios. Por isso que o missal vem para o lado de cá, representando o povo, né, gentil, que foi para levar a salvação. E depois volta de novo para o lado direito, com o povo já, né, na conversão, né. O altar coberto com 3 toalhas, né, devido à sua dignidade, quando ele recebeu o corpo de Cristo, é toda uma proteção para que você derramar o sangue não caia direto na pedra, não caia direto no altar. E é muito interessante também de ver que na hora da consagração, na hora da Eucaristia, a hóstia, né, antes de ser consagrado, o padre ele tira da patena, coloca em cima do corporal e coloca a patena debaixo do corporal. Você vê que realmente o pano tem a função ali de corporal, né? O corpo fica ali em cima, aí depois, já depois de consagrado, o padre vai, pega a patena, coloca sobre a patena, né, que é a pedra do túmulo, parte e coloca o pedaço do cálice, como na missa normal, faz a comunhão dele e vira para o povo e mostra, né, ele no corpo de Deus, aquele que tinha pecado do mundo. Aí nós fazemos a oração do soldado, né? Senhor, não sou digno de que tens em minha morada, um exemplo para ser salvo, feita 3 vezes, no livro antigo. E aí o padre responde que o corpo e o sangue de Cristo nos guarda para a vida eterna.
Corpus em Cristo, custódia, matua, tribuna eterna. Amém. E na comunhão, como a gente pode ver também nas igrejas mais antigas, tinha aquela gradezinha em volta do altar, né, aquela cerquinha, como todos costumam dizer, não é cerquinha porque não é curral, né? Mas aquela gradezinha. Tem em Petrópolis, né? Em Petrópolis ainda tem. Aqui é chamado de mesa da comunhão. Por quê? Só o padre distribui a comunhão. No rito antigo não existe ministro da Eucaristia. Vou explicar por quê. Né? Então essa mesa de comunhão, a gente chega, se ajoelha todo mundo ali em fileira e o padre vai distribuir a comunhão. Aí ele fala, corpus Domini nosso Deus Cristo, custódia da tua, trita eterna. Amém. A gente não responde amém, o amém é do padre. Então na comunhão não se responde amém no missa antiga. O padre vai dando essa comunhão. E por incrível que pareça, é muito mais rápido. É mais rápido o padre dar comunhão assim do que aquele monte de gente espalhado dando comunhão. Porque evita que se haja problema, né, de, por exemplo, da comunhão cair, ou de alguém pegar a comunhão e não comungar. Né, N coisas que existem de vantagem. E infelizmente a gente sabe que em certos lugares, né, não vou ficar citando, não vou dar nome aos outros, mas tem lugar que falta pouco da comunhão no avanço, né? Falta pouco fazer igual o Silvio Santos, bota a comunhão na pistolinha e vai dando comunhão para os outros. Isso é uma heresia contra o corpo do Senhor. Então ali o padre é obrigado a consagrar, comungar e distribuir a comunhão. Ele é obrigado a consumir o sacrifício. Já vi autocomunhão. Já vi também. Pessoas ir no altar e comungar. Também é uma heresia contra o corpo do Senhor. E o padre mesmo é tão grande, é de tão importância isso, que o padre, mesmo se ele tiver em pecado, ele tem que comungar. Mesmo que ele não tenha tido tempo de confessar, diferente de nós, ele tem que comungar. Tem até uma visão de uma beata, de uma santa, não lembro agora qual, que ela falou que ela tem uma visão que quando o padre comunga em pecado, ficam 2 anjos com a espada no pescoço dele, né, por ele estar comungando em pecado. Então, por que não tem ministro? O ministro da Eucaristia é uma função que foi criada durante a guerra. Para quê? A função do ministro é única e exclusivamente levar a comunhão. Leva a comunhão aos doentes, leva a comunhão para aquele que não pode estar participando da Santa Missa. Então, o padre dava uma bênção de desagravo para o ministro, por estar ali ofendendo o corpo de Cristo, dando a comunhão a uma pessoa para carregar um leigo, né, para poder carregar. Ele coloca naquela bolsinha, né, coloca na teca, a comunhão, aquela comunhão que o ministro está levando é chamada de viático, por isso que aquela bolsinha é bolsa de viático. O ministro ia, levava a comunhão para que ele tinha que levar, esse ministro tinha que voltar no padre para receber uma outra bênção de desagravo, a salvação de Jesus, por ter, né, feito essa viagem. Acabou se tornando, né, hoje em dia, eu até ouso dizer que uma função não é nem mais ministro extraordinário da comunhão eucarística, ele está quase virando ministro ordinário, porque ele trabalha todo domingo, trabalha todo dia, então não é mais extraordinário, né? O nome já não cabe mais. E o ministro, mesmo na liturgia nova, qual o correto? Que diz ali, não é palavra de Antônio, não, é a palavra que está ali no livro. O ministro, ele, na hora do Pai Nosso, ele bota a sua roupa, vai até a sacristia, faz a purificação dele, né, da mão dele, e o padre dá as âncoras para ele distribuir a comunhão na igreja. Depois que acaba a comunhão, ele tira a roupinha dele e volta para o lugar. Não entra não entra na procissão de entrada, né, não fica sentado no presbitério, entendeu? Não tem nada disso. Por isso que ele é extraordinário. Então, é uma função que ficou, que fique. Né? Há lugares que tem necessidade, tem lugares que não tem necessidade. A gente pega uma igreja pequena, como a nossa realidade, por exemplo, o Botaiás da Serra. Uma igrejinha pequenininha. Agora você pega, por exemplo, Sagrado, Santa Catarina, São Aparecida, Pau Grande, São Nova, pode, porque como um lugar gigantesco, é até válido, né, que o ministro vai lá e
auxilia o padre. Lembrando que o padre é obrigado a distribuir a comunhão. O padre não pode delegar lá 70 ministros para dar comunhão e ficar sentadinho no altar só olhando. Tem que estar lá junto. Purificação. É o padre que faz purificação. Não é ministro, não é coroinha, não é seminarista, é o padre que faz a purificação. Porque ali está o corpo de Cristo por inteiro. Mesmo que seja um fragmento, uma gotinha de sangue, é Cristo por inteiro. O diácono aqui é permitido, então, na missa nova? Pode, porque o diácono é um ministro ordenado. Então ele também tem essa autorização. O diácono, na verdade, ele só não pode confessar. E nem consagrar. Mas ele vai auxiliar ali no altar também. E em relação a certas orações, alguns ritos, algumas coisas, realmente, né? Porque há aquela briga, por quê? A gente sabe que, a gente agradece a Deus que não seja a nossa realidade, a gente pede até que não seja, mas em alguns lugares, se você for parar para ver, foi-se tirado Cristo do centro e foi colocado o povo. Essa, infelizmente, é uma realidade que existe e que não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, não adianta querer adoçar a pílula porque não está mais colando. A partir do momento que você tirou o altar dali do Versus Oriente e botou aqui no meio para dizer que o povo está participando dali, você está tirando, você tirou um pouco de Deus, de Cristo do centro, né? É como já dizia São Padre Pio. Há quem aplaudisse a paixão de Cristo naquele momento, que eram os algozes e os demônios. Eles que estavam ali aplaudindo. Então, na hora da missa, na hora do glória, não é questão de gosto, não é questão, porque você é espírito de velho, você é tradicionalista, você... Eu já fui chamado de cismático, fui chamado de tudo nessa terra. Mas não é, gente. Aquilo ali é um sacrifício. Então você vai ficar batendo palmas, vai ficar dando auê, vai ficar subindo na igreja. Isso não é certo, não é correto. A liturgia ela não prevê isso. A Santa Igreja não prevê isso. Aí a gente fala, mas é enculturação. Não é enculturação. Existe sim a enculturação. A enculturação não é você destruir a liturgia e botar ali o que você acha bonito. A enculturação é você aproximar, por exemplo, rezar no vernáculo. É uma enculturação. É você aproximar a liturgia mais do povo, o povo entender um pouco mais, mas tendo ali o respeito as rúbricas, tendo respeito ao que a igreja ensina, a igreja ordena. Isso não é ser rubricista. Né? O próprio cardeal Sará falou que a Santa Missa não é lugar dele botar a cultura dele, é o lugar da cultura dele ir para dentro da igreja, a cultura dele aprender o que é a igreja, da igreja, né? Ensinar a cultura dele. Então, se você chegar, por exemplo, e falar missa afro, gente, missa afro, não existe isso. Missa sertaneja, missa não sei o que lá, não existe. É Santa Missa. Se você chegar na África, a missa deles é mais bem feita do que a nossa, se bobear. É uma questão de um respeito à liturgia incrível. É muito lindo de se ver. Aí bota o povo dançando. Igual uma vez eu estava vendo o Parto da Palavra. Uma mulher dançando na igreja com uma barriga desse tamanho. Chegou na beira do altar, deu um grito, soltou isso, a Bíblia de dentro da mulher. Gente, é um absurdo. Entrar dançando com a Bíblia com fitinha e não sei o que, e fazer teatrinho, não cabe. Isso não cabe na liturgia. Você pode sim fazer, por exemplo, uma ressalva, chamar atenção para alguma coisa depois da homilia, uma coisa breve, e de resto depois da bênção final. Mas dentro da liturgia isso não cabe, isso não existe. Nem na missa, muito menos na missa antiga e nem na missa nova, nem no novo sordo, né? Na missa de Paulo VI. A gente fala missa nova, mas não fala de modo pejorativo, porque realmente é a missa mais atual, a missa de Paulo VI. Então, é muito triste a gente ver esses abusos litúrgicos. Muitas vezes por parte do povo que faz na ignorância, porque não sabe, porque o padre sabe. O padre ele sempre sabe, porque ele foi formado. Até aqueles que são formados no seminário mais térreo dessa terra sabem o que é certo e o que é errado, porque ele tem o conhecimento.
né? Então, você não vai chegar, eu gosto da ensina que a gente tem que ser a favor do pobre. Gente, o pobre sempre foi a riqueza da igreja, isso desde a época de São Francisco já falava isso. Quando foram roubar a igreja, falaram, me dá o tesouro, me dá os tesouros da igreja. Ele falou, tá aqui, e apontou para os pobres. O pobre é o a gente sabe disso. Mas você chegar e falar, o padre vai ser levado de chinelo, porra, tem um lugar que você chega, poxa vida, lá para a Amazônia, nesses cantos, o bispo se leva chapéu de palha, em vez de usar comunhão, usar hóstia, usa pipoca, usa suco, né? O cálice, usa cálice de madeira, de vidro, né? As alfaias usa de qualquer pano. Poxa, ali vai estar o corpo de Deus, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo vai estar ali, eu vou usar qualquer pano. Se para eu entrar no tribunal, para eu entrar, por exemplo, no fórum, eu não posso entrar de bermuda no fórum, não posso entrar de chinelo. Hoje em dia eu nem sei como é que está mais, mas até então, até onde eu sabia, a mulher não podia entrar de calça. Você para a praia, você não vai de terno para a praia. Você vai botar uma bermudinha, né? Você tem lugares e lugares. Então por que para encontrar, meu Deus, o amor da minha vida eu vou de qualquer maneira? Se quando eu estava namorando, eu me perfumava tudo, cortava cabelo, fazia tudo para encontrar a minha esposa, por que para encontrar Jesus eu vou de qualquer jeito? Né? Por que o padre vai celebrar de qualquer jeito? Né? Então os panos são de linho. Por quê? Porque foi um linho que foi envolto o corpo de Nosso Senhor para colocar no túmulo. Os objetos não precisam ser de ouro, mas tem que ser banhado pelo menos, metal nobre. Né? O cálice, alguns lugares é autorizado o uso do vidro, mas madeira, essas coisas, nem pensar. Né? Isso é uma coisa perfeita. Os castiçais, a patena não é usar a bandejinha que você bota no forno da cantina, é um negocinho bem feito, bonitinho. Então, eu cheguei a trabalhar num lugar, inclusive eu sou apaixonado, é Lumiar, no Africano. Um lugar que só tem agricultor. A gente planta flor, planta tudo para vender. Mas se você chega na igreja, é tudo do melhor, porque eles se juntam e dão o melhor deles. Então, se eles que são, né, pobres se juntam para dar o melhor deles, por que num lugar que às vezes as pessoas têm mais condição é querer dar qualquer coisa para Deus, né? Então, nós devemos tentar ter mais zelo, tentar ter mais amor, né, para a Sagrada Liturgia, para a igreja em si, né, tentar não desagradar o coração de Jesus. E para finalizar, uma coisa que é também interessante de saber é sobre os ritos litúrgicos. Existem basicamente duas espécies de rito, que é o latino e o oriental. Nós fazemos parte do rito latino. Né? Os latinos que existem são o romano, que é utilizado na igreja de Roma, o rito ambrosiano, que foi atribuído a Santo Ambrósio, tem o galicano, que era utilizado na Gália, na França, no século IV ao VIII. Tem o rito dos cartuchos, que é da ordem cartucha, o bracarense, que é semelhante ao romano, mas era só na arquidiocese de Braga, em Portugal, e o moçárabe, que era hispânico-moçárabe, que foi praticado pelos primeiros cristãos hispânicos. E muitos egípcios hoje em dia também não se usam mais, que caiu em desuso. E os ritos orientais, nós temos a tradição litúrgica alexandrina, copta, etíope, de Antioquia, temos o rito maronita, inclusive se não me engano tem em São Paulo. Nós temos o sírio, Malacá, o armênio e o da Caldeia. E temos os de tradição bizantina. Vale ressaltar que, mesmo estando sob a hierarquia do Sumo Pontífice, todas as igrejas do rito católico oriental são organizados de modo sui generis. Todos eles são ligados ao Santo Padre, ligados a Roma, mesmo sendo latino ou oriental, porque às vezes obedecem ao Santo Padre. Não tem nada a ver com aquele do patriarca lá, não. Não, porque se você for ver, por exemplo, o que é celebrado na Inglaterra, o anglicano, eles ainda
estão fora da Igreja de Roma, né, porque eles se desligaram por causa de Henrique VIII, mas também estão bem próximos de voltar. Bem próximos de voltar à Igreja de Roma. Então, tem muitas reuniões eles estão participando lá hoje em dia juntos. Eles vão lá, prestigiam. Então, a volta deles eu acho que está bem inerente, bem próxima. E, no nosso caso, o que cabe a nós é o rito ordinário e o antigo extraordinário, que é chamado de rito antigo. Então, assim, de forma bem coesa, bem concatenada aí, acho que a gente pode dizer basicamente isso sobre o rito antigo. Né? Um rito bem bonito, bem rico de espiritualidade, muito rico mesmo. Depois, quem quiser esse material, se tiver a oportunidade de lê-lo, lá o ordinário que eu coloquei da Santa Missa, na Missa Antiga, né, vai ver, vai entender o que é essa riqueza, o que é essa espiritualidade. Uma vez que você participa, você se apaixona. Né? Não tem como. Então, que nosso Senhor aí possa nos dar a luz da sabedoria, que nós possamos querer cada dia mais entender, compreender e estudar, para que mais perfeitamente possamos amá-lo e levar essa boa nova, essa verdade aí a todos os nossos irmãos. Assim seja, amém. Amém.